Olá, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso MDTV Esportes. Rapaz, hoje, final de semana, foi aí de muita bola rolando aí pelos campos do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Amador. A gente vai falar bastante do Amadorzão. Estamos iniciando o nosso programa aqui na MDTV. Seja bem-vindo, meu amigo e minha amiga, a partir de agora com as principais notícias que movimentam o esporte da nossa região aqui na MDTV. Estamos começando, hein, rapaz? Começamos o programa com o homem aqui do lado já, rapaz. O homem já está aqui focado, né? Feliz da vida, porque o final de semana foi de muito futebol. Fazer o quê, né? Alguns resultados aí. É o nosso futebol, né? Futebol brasileiro que... Senti um certo sarcasmo aí, né? Não, rapaz, não é sarcasmo, não. Gente, é o seguinte, futebol brasileiro, ele tá imprevisível. Uma hora... a gente acha que o time vai deslanchar, o time perde. Quando a gente acha que vai perder, ganha. Então, tá realmente uma roda gigante, que uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, e aí vai. Tudo bem, Ivan? Tudo em paz, William. Prazer estar com você mais uma vez, amigo telespectador. Voz da Consciência, Ronaldo. Então, o Campeonato Amador da cidade de Mogi Guaçu pegando fogo, a segunda divisão, espetáculo. São 5 jogos para cada time, né, na primeira fase, então logo nós vamos conhecer os 8 classificados para a segunda fase. Tem jogo aí para ser reagendado, né, porque uma rodada lá de Martinho Prado, algumas semanas atrás adiada, né? Então o futebol amador tá um espetáculo. E o brasileiro, tá bom? Quê? O Campeonato Brasileiro tá bom também? Tá gostando? Tá bom para quem tá lá em cima, né? A gente vai comentar bastante dos jogos no final de semana aí. Tem time paulista fazendo bonito, hein? Tem time paulista do interior aí que tá lutando, né? Tá tentando vamos falar assim, se acomodar dentro desse Brasileirão, tá dando trabalho para times grandes. Realmente o nosso futebol paulista fazendo bonito aí, os times do interior principalmente fazendo bonito nesse campeonato brasileiro. Então um detalhe, né? Tarde SAF, né? As SAFs estão tomando conta. Falando nisso, o Campeonato Brasileiro tá bonito. Série D, a Portuguesa classificada, a Internacional de Limeira classificada, né? Pois é. E tem mais alguém ali? Tem o Água Santa brigando por classificação, mas tem um outro time paulista já classificado. Não está em segundo. A Voz da Consciência Na Série D? Série B. Série B. A Série B, né? Não, a Série D, a Série D de dado, né? Já tá A Inter de Limeira classificada, a Portuguesa classificada, mas tem mais alguém ali. Ferroviária de Araraquara, não é? Não. Ferroviária na B. A Ferroviária está um degrau Tá acima. na B, né? Mas, na B. falando de Campeonato Brasileiro, espetáculo a Série D. Bom demais. A Voz da Consciência já deu aqui o seu primeiro destaque, já tá junto conosco aqui. Rapaz, eu tô incomodado da Voz da Consciência não aparecer. Olha lá, ó, tá rindo, ó. Agora, né? Agora tá, né? Agora ele participa do programa Feliz. Tudo Agora bem, tá. Ronaldo? Boa noite, seja bem-vindo. E também pro pessoal que nos assiste na reprise e nas redes sociais também. Tudo bom? Eu não vou nem usar minha imagem, vou usar... Hoje só vai ser a imagem de São Paulo, tá? Pois é. Só a imagem do meu time. Aliás, o que desmerecer esse jogo de São Paulo e Corinthians, hein? Dizendo que o Corinthians ia ganhar. Que apesar Os dois estavam mal, né? Os dois estão mal, né? Na verdade. Sim, mas crise por crise, o Corinthians ainda tem mais raça para ganhar de São Paulo. E não sei o quê, mas que sapatada, hein? Rapaz, a gente fala tudo bom? E aí, gostou da vitória do São Paulo? A gente vai comentar muito ainda, mas eu sei que já começa o programa dando esse destaque, Ronaldo. Eu sempre gosto de começar já com a polêmica. É. Já vou perguntar para vocês. Vocês acham que o Depay fica ou o Dorival que sai? Tá na hora desse cidadão já sair fora do Corinthians, né? Pô, o caboclo tá comendo a renda inteira do Corinthians, cara. A renda inteira. É a mesma coisa de você ter um restaurante ou você ter uma lanchonete e aí os garçons, os cozinheiros pegam 80% do lucro seu. Pô, não dá, né, pô? Aí... E o cara tem o retrospecto de não marcar nenhum gol em clássico ainda. 4 milhões por mês. O cara é estrela, bicho. O cara é estrela. O cara gosta de estar de salto alto. Se der essa condição pra ele, não tem... Culpa não é dele, né? Ele exigiu. Concordaram e agora tá essa briga danada. Mas realmente o Corinthians vive numa fase, meu amigo. Aliás, é fase de incertezas, hein? Eu vou falar pra você, o Brasileirão do jeito que tá, que nem eu não imaginava que o Cruzeiro vinha tão forte assim nesse Campeonato Brasileiro. Torço muito pro Cruzeiro. É um time... Depois do Palmeiras, o Cruzeiro é o segundo time do coração, vamos dizer assim.
E o Vasco da Gama também, mas o Vasco nem comenta. Mas a questão aí do Cruzeiro realmente não me imaginava. Então você tem clubes aí que estão fazendo bonito e o Corinthians está patinando. Então, eu até imaginava assim, o Cruzeiro nessa pegada, porque o Cruzeiro foi buscar alguns jogadores interessantes. O Gabigol é marrento, mas é bom. Não esperava a atitude do Dudu, né? Eu acho até que, na minha visão, até o Dudu era um pouco mais comportado do que o Gabigol. Mas o Cruzeiro foi buscar peças interessantes para montar o seu time. Demorou um pouquinho para engrenar, demorou mais do que se esperava, mas o Cruzeiro conseguiu montar um time interessante. E mais do que isso, o Cruzeiro conseguiu aproveitar jogos que ele sabe que ele tem obrigação de pontuar e está pontuando. E com isso ganha moral para pegar os jogos mais difíceis e conseguir pontuar também. Diga-se de passagem aí, né? Jogos como são os jogos contra Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense. Jogos, por exemplo, jogar contra o Internacional não é fácil, jogar contra o Grêmio não é fácil, em que pese a draga que os dois times estão. Mas o Cruzeiro pega esses jogos contra Sport, contra Juventude, contra times que estão lá embaixo na tabela e que não estão apresentando muita coisa, faz os 3 pontos com certa tranquilidade. E depois ele pega os outros que estão aí acima, né, numa condição melhor, poderíamos dizer com um elenco melhor, e por vir embalado contra os que ele tem obrigação de ganhar, ele consegue, motivado, ele consegue fazer jogo de igual para igual com os outros. À toa que é líder, né? E agora vai pegar o Corinthians, né? Na Arena, né? Para a próxima rodada, o Cruzeiro pega o Corinthians. Tá gostando desse Cruzeiro aí, Ronaldo? Líder do Campeonato Brasileiro? Tá surpreendendo, né? Se não perder o Caio Jorge, né? Que tá com proposta já para sair, que ele que tá fazendo a diferença ali naquele ataque, né? Ele vingou, casou bem, né? A dupla Gabigol e Caio Jorge. Eles jogaram juntos o Santos, né? Jogaram, então já se conhecem. Mas o Gabigol também apesar de ter marcado 2 gols ontem, ele não jogou tão bem não, viu? Vamos com a direção já separou as imagens do primeiro jogo que nós vamos comentar, não tem jeito. Calma aí, deixa eu pôr primeiro os placares. Isso, coloca os placares aí pra gente comentar. Tá aí, ó, Fortaleza 1, Bahia 1, Vasco 1, Grêmio 1, Mirassol 3, Santos 0, São Paulo 2, Corinthians 0, Internacional 1, Ceará 0. Tem a próxima página. Aí domingo... Aí no domingo, Vitória 1, Bragantino 0. Esse jogo foi uma judiação, Bragantino ter perdido esse jogo, viu? Cruzeiro 4, Juventude 0, Botafogo 1, Sport 0, Palmeiras 3, Galo 2. Aliás, um baita de um jogo, hein? Que jogão de bola. O Hulk tá jogando muito. Tá jogando pra caramba. E o Flamengo bateu o Fluminense no Fla-Flu, 1-0 pro time do Flamengo, os jogos que aconteceram aí pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Mirassol e Santos, um jogo que aconteceu às 6h30 da tarde no sábado, tá? E tem os lances aí, Ronaldo? Vamos lá com os lances de Mirassol 3, Santos 0. Cabia mais, hein? Pelo primeiro tempo, talvez não. Pelo segundo tempo, sim. Eu vi pouco do jogo, porque a gente acaba... Eu me desinteressei pelo futebol profissional, então a gente acaba dando prioridade para outras coisas, né? Mas o pouco que eu vi do jogo foi meio que igual. Para mim, errou o Kleber Xavier em não manter a escalação que venceu o Flamengo. Começou o jogo contra o Flamengo no meado da semana passada. O Santos ganhou do Flamengo 1-0 na Vila e ganhou bem até, aproveitando os espaços que o estilo de jogo do Flamengo dá, né? Então, o Santos tinha um meio de campo, que começou o meio de campo com o Rincon, ele optou por colocar o Pituca para começar o jogo. O Santos começou o jogo contra o Flamengo com o Escobar na lateral direita, ele pôs o Igor Vinícius. Não entendi muito bem porque que ele mexeu desse jeito no time. Ele tirar o David Washington e colocar o Roleiser, tudo bem, que aí você faz o ataque rodar mais. O David Washington é um cara mais de referência. Mas ele prendeu o Neymar lá no ataque, colocou o Roleiser no meio de campo e perdeu um pouco de poder ofensivo e inteligência também, né? Porque o Neymar, mesmo ele jogando como um atacante, ele volta para buscar jogo. Se ele tem alguém lá na frente, ele consegue criar jogadas e dar ao time do Santos a oportunidade de chegar na área adversária. Minha visão, ganhou do Flamengo 1-0, colocou um salto 15 e foi jogar contra o Mirassol achando que ia ser molezinha. O Mirassol já vinha de empate com o Palmeiras na Allianz Arena, aí mostrou sua força jogando contra o Santos, assim como tem mostrado em outros jogos também. Não é um time bobo e é bem treinado. Que fica a lição aí para o Kleber Xavier, ele vai jogar contra o Internacional agora, com obrigação de vencer na Vila, e que aprenda que ou você
põe um determinado time para jogar e dá ritmo para aquele time, para que ele se entrose também em competição, ou fica mexendo a vida inteira e fica oscilando e vai apanhar até chegar a última rodada correndo o risco de cair. Pois é, o Chico Costa marcou, o Reinaldo e o Christian, né? Marcaram os gols aí do time do Mirassol. Agora, esse treinador aí, esse Kleber aí, será que é um... Acho que não é nome para Santos não, hein, cara? O auxiliar do Tite e tal, mas... Na ocasião... Eu ouvi falar uma situação um dia aí, né, que servente de pedreiro não é pedreiro. Era auxiliar do Tite, mas não era técnico. Né? Servente é servente, pedreiro é pedreiro. Será que o nome continua sendo forte pro time do Santos, ou Ronaldo, na sua opinião, aí é um técnico à altura do Santos, ou você acha que o que tem na mão é isso aí mesmo, não tem muito o que fazer? Esse jogo mesmo, eu achei que ele demorou para reajustar o time. Se você for ver, tirando esse primeiro gol aí de escanteio que foi bem executado pelo Mirassol, o segundo gol, que a gente vai ver daqui a pouco, o jogador do Mirassol passa, pede a bola e não tem marcação nenhuma, tem 2 livres. E aí você vê que o time do Santos tá tendo uma falha grande nas laterais. Olha, 2 jogadores livres do Mirassol. Um pede, o outro passa. E lá Cruzamento. o Reinaldo sozinho também. Ele concentrou... Quantos jogadores aqui no meio? 6 jogadores. Está concentrado na área. E 2 abertos nas pontas. E 2 embaixo livre e 3 em cima livre. Erro de marcação total do Santos. E no terceiro gol você vai ver que não tem marcação também na entrada da área. Agora, pois não, Ronaldo, mas quer completar? Não, é isso mesmo, eu concordo. Eu acho que ele não tem o gabarito ainda para ser técnico do time. É que eu ouvi um cidadão falando um dia, não dá para ser técnico do Santos, porque ele foi auxiliar do Tite, mas servente de pedreiro não é pedreiro, pedreiro é uma coisa, servente... A gente brinca, né, gente? Mas, e aí, Ivan? Então, analisando os lances do jogo, deixa eu diminuir o volume das coisas aqui, porque a cobrança chega mesmo, cara. Rapaz, não tem jeito. Tá devendo pra tudo quanto é lado. Tô devendo na praça, que eu falar pra você, é uma festa. Eu acho também, aproveitando, Ivan, sim, que o Santos ele vai se sair bem contra times que estão lá em cima na tabela. Porque contra o Flamengo eles adotaram o quê? Esperar um contra-ataque, esperar aquela saída de bola rápida, que o Santos tem uma saída de bola rápida com o Neymar e o pessoal ali da frente. Quando tiver um adversário que não é de sair muito para ataque, ele vai ter dificuldade porque ele vai ter que se abrir. Aí ele não sabe sair para atacar, o Santos só sabe se defender. E um detalhe em cima disso tudo, ele vendo os lances, ó como o Escobar fez falta na lateral direita. Ele é canhoto, mas ele jogou muito bem contra o Flamengo na lateral direita, e esse espaço que sobrou lá em cima, ele não deixa. Ele acompanha, né? O Igor Vinícius fechou. O Escobar, ele ficaria na marcação do último homem lá em cima, dando chances dele chegar no jogador que atacou a bola. Então, foi um erro do Kleber Xavier, mexer no time como mexeu. Ele começou o jogo contra o Flamengo, tendo o Escobar na direita, o Souza na lateral esquerda, com o Luan Pérez e o Basso no miolo de zaga. Vamos lembrar aqui, ver se eu me lembro da escalação completa. O Rincon... o Barrios não, o outro menino argentino que joga nesse meio aí, o Barrios é do Palmeiras, não tem nada a ver. Eu sei que não tinha o Pituca, e o Pituca, no primeiro tempo que eu vi do Pituca, ele errou tudo que ele tentou. Então, ele não tinha para o jogo contra o Flamengo o Roleiser, que estava suspenso, então ele montou um meio de campo mais pegador com o Rincon, e deu ao Neymar, o Neymar começou no meio de campo, deu ao Neymar a liberdade para o Neymar tentar chegar ao ataque. No segundo tempo, aí ele mexeu um pouco no time, promoveu a entrada do filho do Robinho, que pôs velocidade no jogo, enfim. Mas não dá para você começar o jogo contra o Flamengo com o time e ir bem, e achar que pode jogar contra o Mirassol aberto, e vai fazer gol, vai tomar, porque ele tirou o poder de marcação do Santos, tirando o Escobar da direita e tirando o Rincon do meio de campo. Ele tirou a experiência do meio de campo, que orienta a marcação, e tirou um jogador de marcação da direita, que o Escobar é um ótimo marcador, que fica a lição para ele aí. O Santos perdeu esse jogo para o Mirassol pelas mãos do treinador, sobre ele ter capacidade de ser técnico do Santos ou não. O Santos tentou o Dorival pouco antes de fechar com o Kleber Xavier. Até quando fechou com o Kleber Xavier, para mim foi surpresa. O Dorival falou não para o Santos, achando que no Corinthians ele teria uma vida melhor. Está no mesmo barco que está o Santos. E se ele acerta com o Santos, de repente ele tivesse consertado esse time, porque ele consegue tirar
de um time como o do Santos muito mais do que ele está tirando com o Corinthians. O Corinthians, apesar do Santos também ter problemas, está numa crise, o Corinthians tem muito mais problemas do que o Santos. Então, eu acho que o Dorival fez escolha errada ao falar não para o Santos. E o Santos ficou com o que ele achou na frente. Então tá aí. Eita peixe, hein? Agora tem que acordar pra vida aí, porque Campeonato Brasileiro, meu querido, pontos corridos, né? Do jeito que tá, como eu falei, equipes surpreendendo dentro da competição, principalmente equipes aí do interior. Tirando o Bragantino, né, que acabou perdendo. Achei injusta a derrota do Bragantino no jogo de ontem, mas Contra o Vitória, né? Contra o Vitória. Mas... O Vitória saiu da zona de rebaixamento, né? Pois é, e saiu. colocou o Santos lá, né? E o Bragantino com o Santos não amarra o burro na mesma sombra, né? Não dá certo. Não, é uma coisa de... As bets, né? As bets da vida, tô falando. Vamos falar agora do São Paulo e Corinthians. Isso, vamos O dar de Ronaldo assunto. vai comentar esse jogo com a boca cheia, né? Quando o time ganha, dá até gosto, né, Ronaldo? E São Paulo jogou bem pra caramba. Jogou muita bola, cara. 75 minutos de jogo perfeito. Jogou muita bola, cara. Jogou muita bola. E ele passou bem perto do Dorival. Ele gosta de provocar esse técnico. Ele sempre faz o gol e vai na frente do técnico. Mas o São Paulo fazia tempo que não jogava assim, viu? Agora, ajudou muito esse cara aí, ó. Félix Torres, o zagueiro improvisado de lateral no Corinthians. Esse cara acabou com o time. Né? Nossa. Aliás, o Depay saiu no primeiro tempo, né? Saiu. O que eu achei rendeu também do Dorival, porque o Depay, o único lance que o Corinthians teve foi com o Depay, que ele fez um passe pro Romero, e o Romero quase fez o gol, chutou no rosto do Rafael. E o Félix Torres, o Dorival inventou de colocar ele na lateral. E ele é zagueiro. O cara tava perdidão. Não sabia para onde ia, ficava procurando a bola. Ele já não tá indo bem no Corinthians, põe o cara ainda de lateral. Bom, esse é o São Paulo que a gente é acostumado a ver. Apesar que é uma equipe que já faz tempo aí, né, que tá tentando títulos e tal, tá com problemas internos também, tá com problema relacionado a elenco, tá com problema para montar o seu time, tem dificuldades, tem desfalques, parece que o pessoal não tá muito afim de contratar, não sei como é que tá a questão financeira do São Paulo, deve estar um caos também, né? Não tão quanto ao Corinthians, mas deve estar um caos. Mas esse é o São Paulo que o pessoal é acostumado a ver jogar, que o torcedor é acostumado a ver jogar. Ontem, realmente, o São Paulo, eu não conheci o São Paulo dos últimos jogos aí, comparado ao jogo de ontem. Não dava para dizer que o São Paulo era um time, vamos dizer assim, na crise que vinha passando aí. Ontem demonstrou que realmente o São Paulo, quando quer jogar bola, joga, Ivan. Acho que o São Paulo ele tinha muita gente no departamento médico e um treinador que estava perdido sem saber como preparar os. O Zubeldia não conseguia extrair nada do São Paulo. Quando eu fazia críticas ao Zubeldia, era exatamente em cima disso. O Zubeldia não conseguia extrair do São Paulo, mesmo com as principais peças, o melhor que o São Paulo pode ter, o melhor que o São Paulo pode dar. Não adianta, é o caso, vou falar do Santos aqui, citar o exemplo do Santos. O Santos tem boas peças? Tem bons jogadores. Zé Rafael, não dá para duvidar que é um bom jogador. Tirando o Neymar, que o Neymar, ele voltando à forma dele, ele é acima de qualquer jogador do Santos, isso inegavelmente. O São Paulo tem o Oscar, tem o Lucas, o Luciano e outras ótimas peças. Só que não consegue pôr todo mundo para jogar num mesmo jogo. Não consegue, por exemplo, fazer 3 jogos com esses jogadores. Porque vira e mexe alguém está no departamento médico. O Zubeldia passou por esse problema e não soube extrair do São Paulo o que o São Paulo tem de melhor. Agora, parece-me que por esse jogo aí a gente vê um São Paulo já, né, com a cara de um time mais aguerrido, um time que não vai se render dentro de campo. E, em alguns jogos o São Paulo se abatia, tomava gol e se abatia. E nesse jogo aí o São Paulo mostrou um futebol do jeito que o torcedor de São Paulo quer ver. Eu acho que o Zubeldia precisava ter tido um jogo desta forma para ver se ele conseguia se manter técnico de São Paulo. Só lembrando que o jogo foi às 21 horas no sábado, tá? Não foi no domingo, não. Falei que foi no domingo, porque geralmente clássico assim a gente acompanha no domingão, né? Mas foi até bom, porque se fosse no domingo, talvez seriam uns 4, né? Ou não, brincadeira. Olha lá, Ronaldo. O Ivan gosta de estragar a alegria dos outros, né? Por quê? Já falou de refis, jogador machucado, aí já fez a gente lembrar que o Oscar machucou, vai ficar 2 meses fora. Ei, mano. Caiu, fraturou a vértebra. Nossa. O cara fez uma cama de gato, ele caiu de costas. Então a gente vai ficar 2 meses sem o Oscar. Aí o Lucas não tem previsão de volta.
Valeu, vamos estragar meu dia. Nem tudo são flores, né? Mas uma vitória importante para o São Paulo, que estava muito perto da zona do rebaixamento. Atrapalha a vida do Corinthians, né? Eu estava vendo a matéria agora há pouco sobre o Corinthians. A diretoria do Corinthians está bancando o Dorival. Significa que deve ter um problema com o Memphis. Se o São Paulo dá ar de recuperação no campeonato, o Corinthians demonstra ter problemas gravíssimos a serem resolvidos, não só da parte financeira, que está cada vez pior, mas também de elenco, né? Tudo bem que saindo do Memphis Depay, a parte financeira do São Paulo, do Corinthians, me desculpe, ganhou um alívio, porque se o Depay sair, é que vai ter que pagar um rio de dinheiro para o Depay ir embora, né? Vai ter que... Já está devendo 9 milhões de euros pelos passes e gols. Eu mandaria o Depay embora e fecharia as portas do clube. Não é. Vai ter dinheiro para pagar, velho? Como é que você vai manter todo mundo mandando o homem Oi, embora? Ivan, Oi. mas hoje eu estava conversando com um amigo que ele tem informações lá no Corinthians. Ele falou que Cruzeiro, o próximo jogo do Corinthians, se o Corinthians perder, o Dorival pode cair já. Porque eles estão esperando só um sinal do Tite. Porque o Tite, parece que o Tite quer voltar, mas ele teve problema de ansiedade aquela vez. Ele ia treinar o Corinthians, aí ele teve crise de ansiedade, aí a família pediu pra ele não ir mais. Rapaz, eu tô com uma crise de Mas eu tô ansiedade achando, eu acho que contra o Cruzeiro o Dorival não cai não. Eu acho que o Dorival pode cair contra o Palmeiras semana que vem. Que é outro jogo É um dificílimo, jogo né? dificílimo, Copa do Brasil ainda. E vai ser o primeiro jogo na Neoquímica Arena, é isso? Putz, agora... Eu acho que o Palmeiras decide no Allianz Parque, né? em casa. Bom, sobre o Tite. O Tite, ele ficou negando os times brasileiros todo esse tempo que ele está parado. Porque o Tite pôs na cabeça que ele é técnico para um time europeu. E não é. A minha visão sobre o Tite é que deu certo no Corinthians. Nem na seleção brasileira deu certo. Porque o Tite não ganhou nada com a seleção brasileira, cá entre nós, né? Ficou naquela, crise de ansiedade, minha família não quer. Mas ele estava sonhando com um time da Europa. Mas ele é bom para imitar pombo. Talvez seja isso. Mas eu acho que ele queria um Bayern de Munique, um Paris Saint-Germain, ele queria um Atlético de Madrid, um Real Madrid, um Barcelona, ele não ia querer treinar um Nottingham Forest, ele não ia querer treinar um Parma. O Tite estava sonhando uma altura que, se ele cai dessa altura, ele quebra os braços e as pernas. Porque, ele não, na minha visão, o Tite não tem... conhecimento tem, mas ele não tem condições de treinar um time europeu. A minha visão sobre o Tite, na seleção brasileira não ganhou nada. Então, o Tite tinha que ter ficado quieto onde ele estava. Conseguiu chegar na seleção brasileira, não ganhou nada? Eu vou voltar lá para o Corinthians, eu vou voltar para um time brasileiro, vou ficar quieto. Mas inventou, né? Eu não sei se foi ele, se alguém que botou na cabeça, buzinou na cabeça dele, vamos tentar a Europa, né? Vamos tentar a Europa. O Filipão foi e voltou, o Luxemburgo foi e voltou. Não se adapta. Pois é o Tite, né? Tite, quem sabe, volta pro Corinthians aí. Como você falou, é um treinador que ele saiu da seleção brasileira com a vamos dizer assim, né? Com a moral, achando que tinha ganhado a Copa do Mundo, né? Achando que tinha ganhado tudo com a seleção brasileira, quando na verdade, na minha opinião, o Tite na seleção brasileira, a única coisa que ele representou foi a imitação de um pombo, da época do Davidson. Ele tentou imitar o pombo, parecia esquisito, parecia um pavão, nada de pombo, né? E a única coisa, o único legado que o Tite deixou na seleção brasileira para mim, me desculpe aqueles que são fã do Tite, mas infelizmente o Tite realmente, eu não sei nem se pro Corinthians daria certo dessa vez o retorno dele. Eu tenho minhas dúvidas. Na situação que está o Corinthians. Na situação que está o Corinthians eu não sei não. Pode ser que ele retorne e o Corinthians só deslancha e ele entra para a história como, né, o treinador que recuperou o Corinthians das cinzas, como o Corinthians está hoje. Mas realmente o Corinthians está numa situação muito complicada, tem só pedreira pela frente agora. Eu acho que o problema maior do Corinthians se chama Depay hoje, não é nem o treinador. Foi o maior tiro no pé da história do Corinthians. Que é eu isso? acho que o maior problema hoje, se fosse há um ano atrás, vocês iam rir da minha cara e falar que é um absurdo, mas o Yuri Alberto faz falta pro Corinthians hoje. Hoje faz. Faz muita falta. Faz falta e o Corinthians fica agora com essa... A única informação do Corinthians que tem pelos bastidores é diretoria, cartão corporativo, é só isso que você vê na televisão. Tem mais notícia de polícia do que... Você não vê, por exemplo, falar do time demonstrando bom futebol nas quatro linhas. Infelizmente, a situação do Corinthians. E eu vou te falar a verdade, hein? Se continuar com essa questão aí com o Depay,
o Corinthians vai à falência, não vai demorar. Aliás, já está, né, praticamente o time na situação de falência. Mas ainda assim, né, entra muito dinheiro ali, né? A gente sabe disso, né? O Corinthians é um rio de dinheiro. Mas as dívidas, essas bobagens aí que fez com o Depay, essas promessas, esses contratos, sabe, de coisa doida, achando que o Depay ia vir salvar o Corinthians, que ia ser o salvador da pátria, quando na verdade é o jogador que está colocando o Corinthians cada vez mais no fundo do poço. Ivan. É uma pena porque o torcedor do Corinthians se uniu para tentar ajudar na questão da dívida do estádio, né? Fez aquela vaquinha, a vaquinha já não andou, né, como se esperava. Quando for... E olha, até eu vou mais além aqui, a questão financeira do país, as taxas de juros que estão sendo aplicadas aí agora, não adianta fazer vaquinha não, viu? Porque se a força da fiel torcida e as demais torcidas do Corinthians não conseguiram angariar um valor que fosse proporcional a pelo menos 30%, 40% do que o Corinthians precisa para pagar o estádio... Arrecadou quanto? Eu acho 43 milhões. Não dá 10%, né? Não dá. Não dá 10%. Então, se a força da torcida... Virei pro Mundial. Se a força da torcida não conseguiu alavancar isso, a situação do Corinthians vai de mal a pior. E tô falando para vocês. O torcedor corintiano pode ficar chateado, pode falar, mas é do contra, é anti. Pode falar o que quiser, se vocês pararem para prestar atenção nas taxas de juros que o Brasil está adotando, principalmente juros bancários, que é o que afeta tudo, você vai ver o tamanho da dívida que vai ficar só com a Caixa. Então vamos falar agora do Verdão também, né? Falar do Palmeiras. A gente falou agora a respeito da situação do Corinthians aí. Vamos lá pro lado oposto, né? Não é querendo colocar lenha na fogueira não, mas vamos pro lado que tá mais tranquilo, por enquanto, hein? Por enquanto, que se o Palmeiras não vencesse o Galo também, sinal de alerta é ser ligado lá pros lados do Allianz Parque, né? Jogão, hein? Jogaço de bola. E aliás, que o Hulk joga de bola não é brincadeira não, ele tá jogando muita bola, hein? Rapaz do céu, tá aí, portanto, Palmeiras 3, Atlético Mineiro 2. Que jogaço, Ivan? Eu falei aqui a semana passada, né? O time do Palmeiras, ele não foi bem contra alguns adversários aí que o torcedor esperava que fosse vencer e tal. O Palmeiras deu uma patinada aí no outro jogo, mas eu falei, não é terra arrasada. Tem que prestar atenção no que o Abel Ferreira faz. Eu acho que às vezes não vai funcionar 38 jogos seguidos. Golaço, hein? Né? Mas vai funcionar numa quantidade de jogos que permitam ao Palmeiras brigar ali nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro e de repente aquela arrancada final até para um título. Copa do Brasil é mata-mata, é diferente, mas o Palmeiras é um time com capacidade de reação. É diferente de outros times, né, que a gente tem visto no Campeonato Brasileiro. Então, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro hoje, né? E os demais times estão chegando ali, o Bahia hoje mostrando uma força maior do que do ano passado, já foi bem o ano passado, tal. Quem está decepcionando é o Fortaleza. Mas, enfim, o Palmeiras, eu avisei depois do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Foi eliminado lá, mas não é terra arrasada. Vamos ficar atentos com os Palmeiras, que o Palmeiras... Olha o gol contra aí. Não, isso aí foi do Maurício, né? Foi do Maurício. Foi o gol do Maurício, né? Depois Foi do Júnior Alonso, né? Aqui, ó. Do gol. Olha a bobeira do goleiro. A bobeira, o goleiro eu vou te falar, viu? Rapaz, olha o zagueiro também. Você achou que foi falta? Não foi. O jogador do Palmeiras estava virando o corpo e é óbvio que o cotovelo está naquela altura ali. Então o jogador do Atlético tentou cavar uma falta ali. Isso aí foi o gol do Maurício. Depois teve mais um gol de falta do Hulk, né? Foi. Agora vai ser falta. Cara, eu acho que o Hulk deveria ir para a seleção na Copa, cara. Não para ser titular, mas ser um banco bom. Olha, cacetada, hein? Pega um jogo que tem um adversário que tá bem fechado, bota o Hulk para chutar de fora da área, cara. O cara fazer pivô também para armar a bola ali para alguém chegar. Na atual situação que a gente tá, Ronaldo, não seria má ideia não, viu? Atual situação que tá a seleção brasileira, você pegar 2 gols de falta, 2 pancadas, né? A primeira cobrança dele foi uma pintura. 39 esse ano, 39 anos. Cara, nem parece, né? Eu concordo plenamente com vocês sobre a questão do Hulk. Eu acho que é um jogador que seria interessantíssimo com a experiência que ele tem, junto com outros jogadores mais novos, né? E até digo mais, o Neymar recuperando a condição dele, ele também pode ser um ótimo nome para ajudar a seleção brasileira. A seleção brasileira não tem jogadores experientes, tem o Casimiro,
né? Mas a seleção brasileira não tem outros nomes experientes, fora o Casemiro e o Alisson, goleiro. O restante dos jogadores são jogadores que estão bem na Europa, mas não são líderes. Então, mas aí vai contra o que o Neymar tem mostrado, né? Que o Neymar, em vez de ajudar, ele não colabora. Contra o Mirassol, ele estava discutindo com a torcida, né, no intervalo. O torcedor estava zoando ele. Essa marra, essa coisa do Neymar aí atrapalhou muito ele ao longo da carreira. Influencia no time, né? Os jogadores são influenciados por ele, cara. Então, a experiência que às vezes a gente está falando de levar para os mais novos só vai estragar. Então, é observar o que ele vai apresentar daqui por diante, porque muito do Santos se recuperar no Campeonato Brasileiro passa por ele, Neymar, né? Óbvio que o Santos está se reforçando, contratou mais um jogador aí, um atacante jovem do Paraguai, de 23 anos de idade, destaque lá no Nacional do Paraguai. Nacional do Uruguai, é isso? Agora não me recordo. Uruguai. O Cabadeiro, né? E então, o Neymar conseguindo se recuperar no Santos, eu fosse o Ivan, né? Uma pretensão muito grande da minha parte, mas vamos lá, né? Um exercício aqui de... aquele pensamento, tipo assim, se eu fosse lá, se eu fosse técnico, eu levaria assim, se colocando Hulk, no lugar. Isso. Certo? Levaria o Hulk e levaria o Neymar. O Neymar, óbvio, ele mostrando o que ele quer mostrar no Santos e ainda se recuperar fisicamente e mostrar um futebol, né, melhor do que ele mostrou nos últimos tempos depois da contusão. Pois então, eu acho que o que vocês falaram de o Hulk ser convocado, eu concordo. Não é, porque você pega, por exemplo, a atual situação da seleção brasileira, é isso aí, vai depender do Neymar ainda. E o Hulk, com a experiência e também com a força que ele tem para um chute, pode ser um jogador decisivo para a seleção brasileira no segundo tempo, por exemplo, né? O Vinícius Júnior, na Copa do Mundo. O Vinícius Júnior não deslanchou como se esperava, nem no Real Madrid e nem na seleção. O Rodrigo, para mim, é mais jogador que o Vinícius Júnior. Está sendo deixado de lado no Real Madrid. O Endrick é muito novo, o Estevão é muito novo. E então a gente fica aí Falta moldar, né, esses novos jogadores para poder vestir a camisa da seleção e enfrentar aí uma Copa do Mundo. Né? Mas para isso precisa ter liderança. Eu acho que aí entram nomes como o Casemiro, como o próprio Hulk, o Neymar, que eu citei. E um ou outro jogador experiente que possa estar na seleção para facilitar a vida do Ancelotti. O Ancelotti deve estar de olho também nisso. Eu acho que não vai ser surpresa se o Hulk venha a ser lembrado, né, nessas próximas convocações. Tá certo. Mais algum detalhe, Ronaldo? Fica à vontade. Palmeiras 3, Atlético Mineiro 2. O Richard Rios foi embora e o Lucas Evangelista entrou bem no lugar dele, né? Palmeiras é aquilo que vocês estavam falando. Palmeiras e Flamengo estão um nível bem superior aos outros times brasileiros, né? Sai um, entra outro. Palmeiras recebeu uma bolada da Roma pelo Richard Rios, vai contratar mais jogador bom. É difícil competir em pontos corridos com esses times que tem elenco grande e forte. E tudo isso passa por uma situação, depois do segundo rebaixamento do Palmeiras, uma época que o torcedor do Palmeiras se lamentou, mas o Palmeiras ali construiu o seu estádio, o Palmeiras fez a parceria com a Crefisa e abriu o leque para a chegada de pessoas que deram ao Palmeiras essa arrancada. O Flamengo não passou por esse processo de SAF, por esse processo de um endinheirado bancar o time, mas o Flamengo, depois de campanhas horríveis, também ali no meado, né, entre 2010 e 2015, o Flamengo sanou suas dívidas, achou o caminho financeiro e se fortaleceu. Então, isso mostra de que você não precisa necessariamente ser SAF, você só precisa de gente competente lá, cuidando do dinheiro do clube, porque senão afunda mesmo. Muito bem, falamos agora do Campeonato Brasileiro, falamos também aí a respeito dos jogos dos grandes times do estado de São Paulo, felicidade do São Paulino 2-0, tristeza do Santista, alegria do palmeirense, tristeza do corintiano, alegria do torcedor do Mirassol. Claro, eu torço pro futebol paulista sempre fazer bonito, né? Vamos falar do Amadorzão, segunda divisão agora, nós temos aqui os jogos. Gente, nós não transmitimos a segunda divisão, né, do campeonato amador nesse final de semana. Você não vai assistir a reprise, porque ontem nós estivemos, né, transmitindo aí transmitindo acompanhando, mas transmitindo também a narração e comentários do Ivan. Estávamos transmitindo a boa fé, a boa palavra para minha filhinha, né, a Laura, que tá aí, ó. Nós batizamos ela ontem
O Ivan acompanhou. Você não mandou essa foto para mim ainda, viu? Tá lá. Mas me mande. Vai ser postada. Sim. Tá lá a Laura, né, no colo da minha esposa de vermelho ali, a Karina. No meio eu, não tem nem como falar, né, porque toma o espaço inteiro da foto. O Miguel Eduardo e o Ivan Rezende, né? Na igreja Nossa Senhora Aparecida, o batismo da Laura ontem ocorreu, tínhamos que chegar 9 horas, o batismo aconteceu depois das 10h30, então não ia dar tempo de transmitir o jogo mesmo. E o batismo foi feito pelo Ivair e pela Luciana, né, que são os meus compadres agora. O Ivair de Castro e a Luciana Lanzi. Foi bacana, né? A menina já tem um testemunho, né? Que teve um milagre na vida dela, né? Não puxou o pai. Não é verdade. Aliás, nenhum dos meus filhos, viu? Rapaz, impressionante. Impressionante como Deus é bom. É bom demais, rapaz. Ainda, não, a Laura ainda tem, a Lívia ainda tem uns tracinhos, alguma coisa, né? Mas a Laura e a Lívia realmente puxaram pra mãe, né? Não teve jeito. A Lavínia também. Acho que a Lavínia também tinha alguns traços meus, mas aí as 3 ainda, né, foram pra mãe. E vai gostar de mulher assim lá longe, hein? 3 mulheres, rapaz. Mas foi muito bonito o batismo ontem, né? Eu só tenho a te dizer o seguinte, daqui uns 13 anos, 14 anos, É um problema. que vai ter de marmanjo batendo É no seu verdade. portão, é bom você comprar uma espingarda. Né? É verdade. E tem um detalhe, hein? Ela vai ser narradora de futebol, a Laura, viu, pelo jeito. Que tem um pulmão pra gritar um gol, rapaz do céu, ontem. Jesus amado, rapaz. Tomou conta da celebração. O padre sofreu pra batizar essa menina. Sofreu. Ela deu um show, mas do que eu vi lá Da ontem. roça, né? Mas eu acho que é o momento, porque ela é calma, né? Eu tenho convivido mais com vocês nos últimos tempos e ela é bem calma. Mas do que eu posso dizer do dia de ontem, além, é claro, de te agradecer pelo convite, Sempre. é te dar os parabéns pelo momento marcante na sua vida, Sim. a família linda que você tem, e me proporcionou um momento também bacana, porque o meu segmento religioso, a minha religião, posso dizer dessa forma, não é a católica, eu sou da igreja presbiteriana, só que eu sou aquele, né, que vai nessas ocasiões aí. Sim, Então, foi um momento marcante para mim, muito bom. Aproveitei o momento ali para rever alguns amigos também que eu não via há algum tempo. E a recepção na casa do Castro também, só agradecer. A festa de arromba lá que foi Maravilhosa. bacana, depois do batizado, né? Nossa, foi... Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e parabéns. Valeu, muito obrigado. Então, por conta disso que não houve a transmissão. Mas domingo que vem a gente retorna, viu? Domingo que vem pode ficar tranquilo, né? Tem um pessoalzinho que às vezes achou que não ia parar também, né? Rapaz, lá, não deram conta de transmitir. Não, a gente se segue, continua transmitindo. Por conta dessa ocasião que não houve a transmissão no domingo agora. E a gente já vinha avisando desde lá da semifinal da primeira. Né? Aliás, domingo que vem talvez ele vai para Martinho Prado. Eu fiquei muito triste, talvez a gente não transmitiu a final do cinquentão. Eu vou comentar daqui a pouquinho a respeito disso. O pessoal vai ficar... Pode ser que o pessoal fique um pouco chateado, mas vocês vão entender o lado nosso, por que nós não vamos acompanhar, tá certo? Talvez a questão de justiça, né? Eu sei que o campeonato foi maravilhoso, acho que a Missão Paz e Vida e Comercial, a decisão, estava acompanhando aqui, acho que é isso mesmo. Para você ver, nem isso chegou pra gente. Nem essa informação chegou pra gente. É uma pena, é muito triste. Talvez porque vocês pensam que a gente não quer dar moral pro cinquentão, não, pode mandar tudo pra gente, a página posta. Resultados, né? A gente posta. É muito triste. A gente não recebeu até agora, segunda-feira, tem a reprise do programa ainda que vai acontecer, não tem nada aqui a respeito do jogo aí da semifinal do cinquentão e quais foram os times que foram para a decisão. Realmente ficou muito chato pra gente, porque muitas pessoas acham que a gente que não tem atenção ao campeonato. Ô gente, primeira divisão, deixa eu explicar uma coisa para vocês, a gente vai entrar agora na segunda, mas eu quero falar, primeira divisão, os resultados chegavam em tempo real. Porque estava todo mundo... A primeira divisão é um campeonato referência para o ano todo, vamos dizer. É o que abre o calendário de futebol praticamente da cidade. Então a gente está transmitindo um jogo ali no campo, tem um monte de gente com o celular ligado em outros centros esportivos, na qual manda o resultado em tempo real para a gente ali. Então quando acaba o jogo, não é que a gente tem uma equipe grande, cada um em um campo, não. É o próprio torcedor que nos comunica. E eu acredito que no cinquentão também poderia ter pessoas assim para nos comunicar, ó, cinquentão acabou o jogo aqui, o Comercial ganhou, Missão Paz e Vida ganhou, Itaqui ganhou. Manda pra gente nos comentários, porque é só assim pra gente ter informação. É só assim.
É só assim. Porque se depender, que nem eu falei, não é culpa do Celso, do Índio, o Celso não está nem mais na secretaria. Ele vai lá metade do tempo só para poder auxiliar ainda algumas coisas ali. Mas eu cobrei o secretário. Eu falei, ó, secretário, precisa de um marketing bacana na Secretaria de Esportes. Vocês precisam ter essa coisa organizada. Que não é de hoje que nós vem sofrendo, já vem de um tempo, né? Sofrendo para ter informação das coisas da Secretaria. Ô coisa difícil, rapaz. A primeira divisão, se não é o pessoal comunicar a gente vai informar vocês os resultados só na quarta-feira. Então o cinquentão foi a mesma coisa. Ontem acabou a segunda divisão, o pessoal já mandou aqui, ó, os resultados da segunda divisão que vocês vão ver. Não foi a secretaria que me mandou. Foi o torcedor, nos grupos, né? E o cinquentão, ninguém mandou nada. Então eu falei com o Ivan, como é que nós vai transmitir a final do cinquentão, cara? Se a gente não sabe... Nós não temos nada, né? A gente não tem nada do cinquentão, nada. A gente não tem uma arte do Missão Paz e Vida, a gente não tem uma arte do comercial cinquentão, para montar um banner. E quando a gente divulga a transmissão na segunda divisão, automaticamente o dirigente já pega e já manda a arte pra gente. Ó, a arte do meu time é esse daqui. Para fazer o banner, para divulgar. Então, é assim que eu enxergo, né? Mas eu desejo que seja um grande jogo. Eu tenho um respeito muito grande por vocês do cinquentão. Vocês são jogadores que continuam marcando a história do futebol da cidade. Vocês têm história, né? Mas é muito triste que as informações não chegam pra gente. Não por culpa de vocês, como eu tô falando. Vocês não têm culpa nenhuma. A culpa talvez seja da Secretaria de Esportes em não nos informar, em não mandar pra gente aquilo que deveria mandar. Pô, o que custa segunda-feira de manhã? A primeira coisa que tem que fazer, gente, é comunicar. É divulgar pra imprensa o que aconteceu no final de semana esportivo da cidade. Se acontece na terça-feira, na quarta-feira já tem que ter informação cedo. Se acontece na quinta-feira, na sexta-feira já tem que ter informação cedo. Aconteceu no sábado e domingo, segunda-feira cedo vocês têm que fazer um script, fazer ali um material e jogar para a imprensa. Quando isso não acontece, fica difícil a gente divulgar. Ô secretário, não é uma crítica, tá? Pelo amor de Deus, eu sei da sua pessoa, eu sei que você é uma pessoa maravilhosa. Você é um secretário realmente que tem atenção com o esporte da cidade. Eu já percebi que você tem boa vontade. Você, o Paulinho Moreira aí também como subsecretário, tem a Patrícia, o pessoal da secretaria tem boa vontade. Talvez a culpa não são de vocês, mas acho que já passou da hora de vocês dar um chacoalhão lá em cima. Ó, o prefeito, ou secretaria de comunicação. Eu sei que vocês têm muita coisa aí, mas na segunda-feira a gente precisa mandar o material para a imprensa. Não é só para mandar para um jornal da cidade, não. Manda para todo mundo. Dá a impressão que vocês dão prioridade apenas para um jornal da cidade. Então, nada contra. Nada contra. É um jornal de muita história, muita tradição. Temos amigos ali, mas não são só eles que estão na luta. Tem site de notícias, temos nós que precisamos de informação e não tem. Então, pode ser também que eles estão sofrendo. Estou falando, o principal jornal da cidade talvez esteja sofrendo também em receber notícias. Ou não. Se eles estão recebendo notícia primeiro do que todo mundo, já está errado. Eu acho que a coisa tem que ser geral. Principalmente para a imprensa de vídeo, rádio e áudio. Enfim, sites. Não só jornal. Então acho que tem que ter essa colaboração. Então acho que é por causa disso que a gente está falhando aí com o cinquentão, viu, João? Eu vou me abster de comentários, porque se eu falar tudo que eu estou pensando, eu vou arrumar uma encrenca muito grande para mim. Então, como eu sei onde eu piso, eu vou travar. Segura um pouquinho. Meu comentário, vou segurar, porque aí vai ser um negócio mais pesado. Mas, enfim, o que o William... Vou passar para você, esportista da cidade, que o William passa para vocês podem interpretar da seguinte maneira. Vocês têm total liberdade de mandar para a gente também o que vocês têm de resultado, tá? Primeiro a secretaria deveria mandar. Já que eles não estão mandando, vocês poderiam mandar. Vocês podem enviar. Ó, cinquentão jogou final de semana aí, as semifinais, tal time bateu tal time, esse aqui também bateu esse aqui, e esses dois times na final. Final vai ser tal dia, tal hora, em tal lugar. Né? Podem fazer isso, vocês têm liberdade. Se precisar do número da gente, a gente passa o número pessoal. A gente tem contato com muita gente. Exatamente. A gente tem grupos aqui de futebol, todo lado, né? Então, e vocês podem publicar na página Amadorzão do Iguaçu. Vocês entram aberto lá, para publicar. Vai lá e coloca lá, ó. Hoje vamos lá, o Inter da Vila Maria bateu o Vasquinho por 2-1. Vocês publiquem lá. Se tiver foto, pode pôr também. E a gente poderia fazer, olha aqui, um trabalho bem bacana para lotar o Fur no domingo. Mas eu não sei nem se o jogo vai ser no Fur.
Não sei nem se o jogo é 8 horas ou 10 horas da manhã. Me falaram que cada um fala uma 8 coisa. horas, né? Mas não... Falaram que é 8 horas, o outro falou que não, vai começar às 10, que é jogo isolado. Como é que você vai fazer a final do campeonato no meio da segunda divisão rolando aí? Exatamente, esvazia tudo. Poxa vida, aí também é complicado, né? Vamos lá para os jogos do final de semana da segunda divisão, a segunda rodada. Né, que aconteceu aí, rapaz. Tá aí, ó. Consegue enxergar lá, Ivan? Consigo, opa. Vamos lá. Alto dos IPs 0, Internacional 3. Avaí 1, Vênus também 1. União 2, Pegasus 0. O Munhoz BFC bateu o União da Vila, 4-1. O Palestra fez 2-0 no Pantanal. O Santa Terezinha e o Veracruz ficaram no 0-0. O Desportivo Bulls perdeu por 4-2 para o Santa Cecília. Isso. O Inter de Vilão perdeu para o Itacola, 2-0. O Vila Old Boys perdeu para o Torino, 3-2. E o Aston Villa ficou no empate em 1-1 com o Cruzeiro. Tá certo. Aí os jogos de muita emoção dessa segunda rodada, os resultados aí que aconteceram no final de semana. Palestra tá voando, hein, Tapera? Rapaz, o Palestra tá voando, cara. Será que a gente vai ver o Palestra novamente na primeira divisão, levantando títulos? Porque o Palestra tem história, hein? Já foi campeão da primeira divisão, acho que 1 ou 2 vezes já. Tem história o time do Palestra nessa primeira divisão. Tem agora a tabela dos jogos, nós temos 2 grupos, né? Na verdade, 4 grupos. 4 grupos. O A, B e o C contra o D. Isso. Vamos lá, Ivan. O Palestra soma 6 pontos em 2 jogos, o Cruzeiro 4 pontos em 2 jogos, o União Futebol Clube 3 pontos em 2 jogos, o Avaí 1 ponto em 1 jogo, né? Tem um jogo em Aveiro aí, e o Alto dos IPs 1 ponto em 2 jogos. Essa é a classificação do grupo A. No grupo B, o Internacional Futebol Clube 6 pontos em 2 jogos, o Aston Villa 1 ponto em 1 jogo, o Vênus 1 ponto em 2 jogos, o Pantanal 1 ponto em 2 jogos e o Pegasus não pontuou ainda. Pode ir para a próxima página, Ronaldo. Lembrando, torcedor, que a classificação por grupo, ela só vai contar pontos para o geral, tá? Não é o primeiro de cada grupo que se classifica, não. Tem uma classificação geral também, viu? Isso, temos, tem depois, né? Tem também. No grupo C, o Munhoz BFC 6 pontos, o Torino Futebol Clube 4 pontos, me desculpe, né? O Torino 4 pontos, o Veracruz 4 pontos, todos com 2 jogos. O Inter de Vilão não pontuou ainda, jogou uma vez só. O Desportivo Bulls não somou pontos ainda em 2 jogos. No grupo D, o Itacola 4 pontos em 2 jogos, o Santa Terezinha 4 pontos em 2 jogos, o Santa Cecília 3 pontos em 2 jogos, o Vila Old Boys jogou uma vez só e perdeu, né, não somou pontos ainda, e o União da Vila Futebol Clube jogou 2 vezes e perdeu as 2. Tem a classificação geral, Ronaldo? Classificação geral bem bacana, né? Também. Vai lá. O Internacional com 6 pontos, o Palestra com 6 pontos, o Munhoz com 6 pontos. Cruzeiro 4 pontos, lembrando, gente, que os 8 primeiros colocados no geral vão para a segunda fase, tá? Então o Internacional 6 pontos, Palestra 6 pontos, Munhoz 6 pontos, são os 3 primeiros colocados. E são só 5 jogos, né, nessa primeira fase. São 5 jogos. Então cada equipe aí, exceção as equipes que jogariam lá no Martinho Prado e os jogos foram adiados, essas equipes têm 4 jogos ainda. A quinta posição, Itacola, com 4 pontos, empatado com o Cruzeiro, né, que é o quarto colocado, 4 pontos. O Torino tem 4 pontos também, o Santa Terezinha 4 pontos e o Veracruz 4 pontos. A nona colocação é de Santa Cecília, 3 pontos. União Futebol Clube, 3 pontos, é o 10º colocado. Lembrando que do Veracruz para cima estariam classificados à próxima fase. Na segunda parte da tabela, Avaí 1 ponto, Aston Villa 1 ponto, Vênus 1 ponto, Pantanal 1 ponto e o Alto dos IPs Futebol Clube 1 ponto. Não pontuaram ainda. 16ª posição, o Vila Old Boys, seguido do Inter de Vilão, Desportivo Bulls, União da Vila Futebol Clube e Pegasus. Essas equipes não somaram pontos Tem ainda. rebaixamento? Tem. Caiu 2, né? Os dois, né? 2? Caiu 2 para a terceira divisão. A próxima rodada eu tenho aqui. Você tem, Ronaldo? Não, né? Não, acho que não tem. Eu tenho aqui. Pode passar a próxima rodada. Terceira rodada nesse dia 27 de julho, portanto, próximo domingo. Rodada dupla em Martinho Prado, lá no Centro Esportivo Recreativo Amauri Cavianha. 8 da manhã, Vila Old Boys e Munhoz Futebol Clube. 10 da manhã, Aston Villa e Palestra IP. No Campano, 10 da manhã, Cruzeiro e Internacional. No Serep, União Futebol Clube e Vênus. Jogo às 10 da manhã também. E lá no Alcides Macena Maria, o Pelezão, no IP2, 10 da manhã, Pegasus e Alto dos IPs. Essa rodada vai ter só 5 jogos. 2, 3, 4, 5, só 5 jogos, é isso aí. E é a rodada desse final de semana, dia 27. A agenda do campeonato não prevê jogo para o dia 10 de agosto, Dia dos Pais.
Então nós estamos aqui num exercício de adivinhação, imaginando que de repente aqueles 2 jogos de Martinho Prado que foram adiados recentemente, de repente Talvez poderia sejam... acontecer no Dia dos Pais, né? É. Talvez poderia acontecer no Dia dos Pais. Bom, acredito que é isso aí mesmo. Na semana a gente divulga o jogo que nós vamos transmitir. Fique atento à página Amadorzão, que domingo tem jogo com transmissão ao vivo. Eu acredito que será em Martinho Prado. Estamos devendo uma A gente visita vai lá. fazer um teste com a internet móvel para ver se o sinal do 4G é bom lá, porque sem o 4G não dá para transmitir. Fica caindo a conexão, mas Martinho Prado é próximo a Conchal. E é um bairro populoso, então talvez tenha torre ali. Né? Vamos torcer para ter. Se tiver torre ali, a gente transmite belezinha, porque o Centro Esportivo Amauri Caverna parece que passou por uma reforma, tá bonito lá. A gente consegue até fazer uma festa bacana ali em Martinho Prado. Tá bom? É isso aí. Tamo junto? Tamo junto. Ronaldo? Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Falou, falou. Tinha, né? Tinha. Tem que colocar, né? Não tem jeito. Esse Ronaldo. Meus amigos, um grande abraço. Fica atento à página Amadorzão do Iguaçu, que a gente vai trazer todas as informações aí da... Eu sei que a final do 50, acho que confirmou, acho que é Missão Paz e Vida e Comercial. A gente vai ficar atento à página também. O que a gente tiver de informação, a gente vai postar. Tá? Se caso até quarta-feira tiver tudo definido, vamos ver. Talvez a gente até faça a final do 50, mas aí tem que ter muita definição. Porque, gente, decisão a gente gosta de fazer uma coisa bacana. Saber a nossa estrutura. É decisão do campeonato, pô. Então a gente não quer chegar lá e fazer feio. Pô, o jogo é 8 horas ou 10 horas? A gente quer a informação certa. Vamos ver até quarta-feira, mas fica atento à página que a gente divulga. Grande abraço, uma ótima semana.